Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos ver como está a iluminação. Vocês estão ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Né? Olá, Angélica. Está me ouvindo bem, Angélica? Como que está o áudio para você? Como que está o som para você aí que está acompanhando? Está ok? Faz assim, manda um joinha. Sejam todos bem-vindos a esta noite a uma live muito especial, mega especial, né? Vamos ver, você possa nesse aviãozinho convidando pessoas a estar na live conosco. Como que está o áudio para você? Olá, Maria, tudo bem? Como que está o áudio? Está saindo bem? Como está o áudio para vocês? Pode, nesse aviãozinho aqui, você pode convidar mais pessoas, né? Convide mais famílias, mais professores. Como que está o áudio? Gente, Miriam, como que está o áudio? Doutora Ângela, doutora Tânia, como que está o áudio? Vocês estão me ouvindo? Olá, Elisa, como que está o áudio? Eu fico muito preocupado se vocês estão me ouvindo bem. Dislexia TDAH, GABCD, doutora Alessandra, doutor Rubens. Está bem? Ah, que bom que está o áudio, está legal, está chegando bem para vocês. Bom, antes de falar para você, antes de iniciar a nossa noite, eu quero convidar, eu tenho alguns eventos que eu quero falar para vocês, dos nossos amigos e parceiros, né? Ó, que bom que o áudio está perfeito. Ó, vai acontecer, tá? Deixa eu abrir aqui as fotinhas para mim não me perder. Aqui, ó. Guardem estas datas. Olá, Carla. Espaço Oxe Maria. Guardem bem esta data. Olha só. Dia 12 e 13 de julho. 12 e 13 de julho. Como coloca, né? Save the date, né? Eu não falo muito bem inglês, mas salve esta data aí. Né? Dia 12 e 13 de julho. Encontro marcado do TDAH. Diagnóstico e intervenção multiprofissional em interface com a educação e a saúde, 12 e 13 de julho. Tá? É um evento com certificação, transmissão pelo YouTube. Eu vou falar o nome dos organizadores que estão à frente, mas tem ali os institutos, né? A mestra Alessandra, né? O Dr. Rubens e a doutora Ângela Matilde, né? Que estarão aí. É um evento gratuito com certificação. Então entra lá no Instagram dislexia.tdah.gabcd, tá? Que vai ter todas as informações lá, os links para você se inscrever. Então dia 12 e 13 de julho, tá? Encontro marcado do TDAH. E também nós temos ver aqui a data, em novembro. Deixa novembro livre, tá? O Brain Connection, evento híbrido, o mundo pela inclusão, diversos olhares sobre o mesmo cérebro, né? Então, o Brain Connection em novembro, um grande evento, né? Realizado pela doutora Ângela Matilde. Doutora Ângela, me coloca os nomes também de quem mais está com a senhora, né? Em novembro, tá? Agora vamos voltar um pouquinho no tempo, cronologicamente. Dia 28 e 30 de julho, tá? Das 8 às 5h30, São Paulo e região. Segundo Simpósio de Saúde, Educação e Estratégias Interventivas. Tá bom? Professora Ângela Matilde, professor e doutor Jaime Luiz Zorzi. Tá bom? Então, gente, ó, viu quantos eventos maravilhosos dos nossos amigos? Então, dizer que não temos, são movimentos ali
maravilhosos, tá? E hoje, né, boa noite, Adriana, né, a Lucy, boa noite. E nesta noite tão especial, tão maravilhosa, quando eu lancei o convite para esta pessoa, ela disse sim. Mas antes eu quero o Dislexia Paraná, quer aqui, né, nesses 5 minutos que já se decorreram, eu quero aqui prestar nossa homenagem a esta pessoa que está, né, nos dando, estendendo o braço. A Adriana, né, ela é uma professora, foi professora de inglês do meu filho, do Davi. Boa noite, a Adriana, né, tá tendo um carinho muito grande com o Dislexia Paraná. Muito obrigado. Olá, Fran, tudo bem? Então essa pessoa, nesta sexta-feira passada, ela foi homenageada, né, com uma grande honra. Ela recebeu o título de cidadania honorária de Betim, que é uma grande cidade de Minas Gerais. E ela dividiu esta alegria conosco, né? Todos os grupos de todas as... E ela colocou assim, parabéns a todos nós incansáveis. Então, parabéns para você que leva este conhecimento da dislexia, TDAH, dos transtornos de aprendizagens, a inclusão, né? Então, doutora Ângela Matilde, que recebeu esse título de cidadã honorária de Betim. Oi, Helena. Olá, Lari, seja bem-vinda. Então, vamos adicionar essas pessoas maravilhosas. Doutora de Betim e a nossa convidada desta noite. Vamos ver, achar ela aqui. Ah, tá aqui. Olá, cidadã, essa cidadã honorária. Tô chique, não tô, Mar? Tá chique. Oi, Tânia, tá boa? Boa noite, Marcos. Boa noite, querida. Boa. Ilustre, doutora Ângela Matilde. Ah, que bom, ilustre, chique para chuchu. Gente, boa noite, doutora E muito mais Tânia. adjetivos. Gente, é uma alegria ter vocês. Eu tô meio escuro, né? Eu tô meio escurinho. Mas olha, muito obrigado por vocês terem dito sim para esta noite. Muito obrigado, doutora Tânia. Olha, o Dislexia Paraná agradece, né? A minha esposa, a doutora Daniele Pedrazani também agradece pelo carinho, né? Pelo acolhimento que a senhora teve conosco nesta manhã. É uma honra poder colaborar. E eu vou falar para você, né? A doutora Ângela não me pede, ela manda. Entendeu? Os pedidos delas para mim são uma ordem. Quando a doutora Ângela fala comigo, eu me viro, me ajeito para que eu possa estar sempre contribuindo com as questões de legislação e para que as famílias e as escolas possam caminhar cada vez mais nesse processo de inclusão, né? Doutora Ângela, antes de nós, dessa mulher, dessa doutora Tânia, abrilhantar a nossa live, eu quero perguntar à senhora, como que ficou o coração em receber esta grande homenagem nesta sexta-feira passada? Eu fiquei muito feliz, né? Mas eu fiquei mais feliz de perceber que os nossos desafios, a nossa luta, tem dado certo, né? E cada vez mais vai dar mais certo ainda, porque são pessoas como a Tânia, como você, e como todos, eu falo que é um exército da salvação científica, né? Tem tanta coisa para dar que esse prêmio ainda é pequeno, né?
pelo que a gente está fazendo pela educação no país. E olha, minha salva de palmas para a senhora, viu? Muito obrigado. Ela merece. Ela merece, ela merece. Mesmo, olha, semana passada, mesmo com um pezinho machucado, né? Ela esteve aqui na live conosco, né? Um pouco, e olha, é um coração que maior, grandioso, né? Muito obrigada. Doutora Tânia, então eu gostaria que a senhora se apresentasse a esse povo aqui do Paraná, do norte do Paraná, né? Se a senhora não nos conhece, né? Nós somos do interior aqui, do norte. Sou de Cambé, cidade vizinha a Londrina, né? Pé vermelho, né? Como o povo costuma dizer, bicho do Paraná, né? E então nos abrilhante com a sua apresentação e aí vamos caminhar na live. Em primeiro lugar, eu vou falar que eu tenho um carinho muito especial pelo Paraná, porque minhas duas filhas moram em Curitiba. Então, eu tenho um carinho enorme para esse estado e para todos aqueles que residem aí. Então, um abraço para todo mundo que nos acompanha agora no estado do Paraná. Eu sou advogada, sou formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Já tem 20 anos que eu exerço a função de advocacia. Eu trabalho na área do direito civil, no direito de família, tenho pós-graduação em inclusão escolar e também sou professora. Eu dei aula na rede privada de Belo Horizonte, no Colégio Santa Doroteia, por 5 anos. Dei aula na Prefeitura de Belo Horizonte por 15 anos. Então, além de ter essa visão de mãe, de avó, de advogada, com essa questão do amparo às crianças e aos adolescentes, ainda tem esse meu lado de professora que às vezes me dá uma oportunidade maior de perceber também alguns detalhes que possam auxiliar nessa luta da inclusão. Participo com a doutora Ângela aí nos congressos e com alguns livros também, que eu já escrevi alguns artigos junto com ela, pela editora VAC. E também com a Samanta da Dislexia, que tem alguns e-books voltados para essa questão. Então, quando pode, eu estou aí colaborando naquilo que me é possível. No Break Connection. Também. Vou participar desse congresso também, agora de São Paulo. Vamos caminhando, como diz a doutora Ângela. Isso. Olha, doutora Ângela, a senhora tem amigos e amigas que enriquecem, né? Que trazem riquezas à sociedade, né? Isso é. E como? E, doutora Tânia, né, hoje nós até a gente trilhou um caminho aqui, né? Que a gente possa esclarecer tanto para as famílias quanto para as escolas, né? Qual é o papel fundamental de cada uma, né? O que cada uma deve exercer, realizar. E eu gostaria de perguntar para a senhora, né, doutora Tânia, hoje, que a senhora pudesse relembrar o que nos garante a Constituição brasileira para nossos estudantes. Essa é uma pergunta muito interessante e, assim, quando alguém me pergunta, e até em palestra, ou até mesmo no meu escritório sobre essa questão, né? Ai, doutora Tânia, meu filho tem deficiência, meu filho tem esse transtorno, ele tem direito à inclusão escolar? E aí a primeira resposta que eu falo para eles é falando assim, olha, esta inclusão, esse direito já estava lá na Constituição. Só para ter uma noção de que a nossa Constituição é de 1988, a última Constituição do país que está em vigor. E ela é a lei máxima do nosso país. Então, é a lei, como diz, né, ela que manda tudo numa pirâmide, ela que está lá em cima, lá na pontinha. E aí a pessoa fala assim, mas como assim? Inclusão desde 88? Eu vou na escola e não consigo? Não é? Então, aí você vê assim, que a questão da inclusão, graças a Deus, nós temos caminhado com relação à parte da legislação
mas ela é muito mais uma questão social, né? Que aí nós voltamos para aquela questão da escola. O que que escola é? A escola é uma competição. Competição de quem consegue tirar notas mais altas e tudo mais. Então, essa mentalidade de escola que ainda existe no Brasil dificulta-se a inclusão. Por quê? Porque se a inclusão já está prevista na Constituição de 88, por que tem pai ainda perguntando para mim se o filho tem direito? Não é? Então, se a gente pegar o artigo da Constituição, que é o artigo 205, ela fala assim de uma maneira que qualquer um entende, não precisa ser advogado. Ela fala que a educação é um direito de todos. Então, quando está escrito numa lei, numa norma máxima do nosso país, que a educação é um direito de todos, então, quando você fala assim, mas como é que meu filho não está aí nessa inclusão? Como é que na escola não se está aceitando-se a inclusão do meu filho? E é com a participação da família, com a participação da comunidade escolar, e é dever do Estado. Então, na Constituição, nós já temos esse direito garantido, no artigo 205, no 206, no 208, entendeu? Mas o principal é esse, é um direito de todos. Então, tá, meu filho tem dislexia, ele tem direito a uma educação inclusiva? Tem. Ai, meu filho tem autismo, ele tem também? Tem sim. Todos os alunos têm direito à inclusão escolar. E depois da Constituição, nós vamos caminhando na questão da legislação. Aí veio o ECA também, que é de 90, e que vem trazendo também dispositivos que vão permeando a questão da inclusão escolar, entendeu? Vem falando que a criança e o adolescente têm direito a apoio educacional especializado. Quer dizer, desde 90 já estava se tratando dessa questão da inclusão. E foi caminhando por outras normas, o MEC também, não é? E até que nós chegamos na Lei Brasileira de Inclusão, que como se fosse assim, já que ninguém está entendendo que a inclusão ela deve existir, então vamos criar uma lei para dizer assim, ó, é uma obrigação legal, não é a favor de escola. Escola não faz favor quando ela aceita a matrícula de uma criança que tenha deficiência ou que tem transtornos como os dislexos e nem aqueles que têm TDAH. Não é a favor, é uma obrigação legal. E aí a Lei Brasileira de Inclusão, ela veio como se fosse assim, sabe? Para sacramentar a inclusão brasileira. E tornou o Brasil um sistema inclusivo, com apoio da lei, com apoio dessa lei. E essa lei, ela perpassa sobre várias questões da inclusão, mas principalmente da questão da inclusão escolar, que está previsto no artigo 27 e 28 da Lei Brasileira de Inclusão. Aí ela vem colocando, olha, como é que isso vai acontecer? A criança, quando ela chega na escola, a escola pode negar a matrícula, que é o primeiro passo, né? A chegada da criança na escola. Não pode negar matrícula. Não pode negar matrícula para autista, não pode negar matrícula para quem tem deficiência física, auditiva, nem para quem tem dislexia, nem para quem tem DH. A inclusão é um direito de todos e está garantido nesta Lei Brasileira de Inclusão. E com isso, se a escola negar, ela vai ter que responder por crime, que está tipificado, inclusive, como crime, com pena até mesmo de reclusão. Mas só que a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala que não é só o acesso dessas crianças e adolescentes à escola. Ela fala que é o acesso, a participação e a permanência. Então, não é para a escola pegar a criança e falar, então tá, vamos aceitar a matrícula e deixar essa criança para lá. Não é isso que está falando a lei. A lei fala que tem que ser criado igualdade de oportunidades. E para isso a gente até tem que fazer um parêntese, né, com relação à questão que, embora tenha todos esses direitos, nós sabemos que o poder público ele tem que criar as políticas públicas, né, de capacitação dos professores, de criar-se os cursos voltados, inclusive, né, mais cursos para a questão
da Libras, entendeu? Então, assim, não é também só uma questão da escola. Nós temos que ver que tem a obrigação do poder público que está aí para poder trazer essas políticas públicas voltadas para a inclusão, para que ela possa realmente acontecer de uma maneira mais sólida, sem sofrimento para os pais, que a doutora Ângela está aqui para dizer, não é? Que essa questão desse sofrimento todo dos pais, quando pega o diagnóstico, não é? O exemplo aqui da doutora Ângela, na clínica, e vai com ele lá para a escola, e a escola se nega a cumprir aquilo que está determinado. Então, esse é o ponto principal. Nós temos a Constituição, temos o ECA, que é Estatuto da Criança e do Adolescente, temos a Lei Brasileira de Inclusão, e todos esses dispositivos legais podem ser usados quando a gente se depara com a omissão, com o abuso, com a intransigência da escola em cumprir aquilo que está determinado. Que aula! Que... Gente, entendam, isso não é para botar medo nas escolas. É para esclarecimento e que haja o diálogo, né? E, doutora Tânia, quando... Porque, veja, vamos pensar, vamos ver assim. Não havendo o entendimento da lei, né? Aí veio a lei do ano passado, né, a 14.254 de 2021, a lei que assegura a adaptação aos disléxicos e TDAH. Né? Visto que eles não se encaixavam na lei do TEA, né, superdotados, deficiência visual e auditivas, como que a parte, os advogados, né, ou os juízes, em que eles se baseavam para poder que essa criança ela tivesse o seu direito garantido, né, aquilo que o médico prescreve, né, das adaptações? Primeiro eu queria dizer uma coisa que você está dizendo com relação à parte dos advogados, né? Que às vezes já aconteceu de palestra mesmo da doutora Ângela, pessoa perguntar, mas advogado no Congresso de Educação, não é? O advogado nessa questão da inclusão está aqui também para somar. Está aqui para, junto com as escolas, entendeu? Junto com as escolas, entender os dispositivos legais e verificar quais são os mecanismos que tanto os pais e as escolas podem fazer para que, igual você disse aí, para que possa ser implementada mesmo as legislações. Como eu disse para você que essa questão de inclusão ela é mais um fator social do que legislativo, né? Mas foi preciso da legislação para dizer tem direito, tem obrigação de fazer, não é? Muitos juízes entendiam que a dislexia e o TDAH, eles não eram deficiências, mas na questão, né, biopsíquica, ela era deficiência sim. Então se usava esses mecanismos jurídicos. Porque no nosso mundo jurídico, a gente quando vai defender uma causa, já é comum a gente usar um conjunto de leis. Raramente você usa uma leizinha separada quando você vai defender alguma coisa, entendeu? Então, já era de praxe os nossos tribunais deferirem as necessidades para os dislexos e para quem tinha um TDAH com esses dispositivos que eu falei, com ECA. Por quê? Porque todos esses dispositivos já tratavam de inclusão escolar. E não tem nenhum dispositivo desse que fala assim, ó, dislexo não tem. Gente, é uma coisa meio assim lógica, né? Se a criança com deficiência tem direito, então, se não tiver ali com o nome próprio lá, definido direitinho, não vai ter direito, não vai poder participar da escola regular? Sim, então a gente usa esses outros dispositivos por analogia para que o direito dessas crianças possam ser respeitadas, não é? Esta lei nova que você disse, ela é de dezembro de 2021, ela precisa, né, ser regulamentada, precisa mesmo, porque fala que
ela tem só 6 artigos, é uma lei pequenininha, mas ela deixa claro o mais importante, né? Que o disléxico e quem tem TDAH também tem direito à inclusão, porque ela fala sobre isso, que vai ser regulamentado esse acompanhamento pedagógico, né? Também psicológico, dessas crianças e adolescentes com dislexia e TDAH. Então, eu entendo que ela é um avanço. Por quê? Porque tira-se uma dúvida com relação a isso. Então quer dizer que essas crianças não tinham direito, iam ficar no limbo, então. Ué, que inclusão é essa? Sistema inclusivo é para todas as crianças, não é? Então, quando não tem lei, a gente usa a lei que tem e nós temos já um arcabouço de leis que garantem o direito dessas crianças de terem aquilo que elas precisam para o crescimento delas na escola, para o crescimento, para a participação e a permanência delas na escola. Então, a dislexia ela é uma educação para inclusiva, né? Sim, a inclusão é para todos. Então, tem uma pergunta que já está respondida, né? Agora, vamos abrir um parênteses das escolas e agora vamos um olhar, né, para as famílias. Né? Com toda esta aula que tivemos, maravilhosa. Né? Eu falo para a doutora Alessandra, que ela está aqui nos comentários, eu falo assim, olha, cada vez que eu converso com você é uma aula. E com a doutora Ângela também, cada live é uma aula, cada pessoa que vem aqui é uma aula. Dentro de todas estas garantias, né, que o educando tem, né? Agora, qual é a responsabilidade que a família deste educando precisa realizar? Porque às vezes a família, vamos dizer assim, pega o filho, toma escola que o filho é teu, o problema é teu agora. Né? Aí nós temos assim, né, 2 questões, porque quando você tem o acesso, né, a criança é matriculada, a lei ela fala que a criança não precisa apresentar laudo para ser matriculada. Mas a gente sabe que para que a criança tenha direito às adaptações, para que ela tenha direito de um atendente educacional especializado, para que ela tenha direito a todas as tratativas com relação à educação dela, ela vai precisar do laudo, não é? Por quê? Porque o laudo é que vai determinar, vai definir, inclusive é baseado nesse laudo que nós, advogados, temos que socorrer a justiça para que os direitos dessa criança e adolescente possam ser assegurados dentro da escola. Então, quando a escola chega, professor, né, por mais que hoje eu falei da questão da capacitação, mas nós, como professores, a gente já tem aquele olhar clínico, né? A gente já percebe que a criança tem alguma dificuldade, né? Claro que nós não temos esse olhar da doutora Ângela, que é neurocientista, dos psicólogos, dos fonoaudiólogos, mas a gente tem aquela capacidade de falar, peraí, tem alguma coisa com essa criança aqui. E aí, o primeiro passo para que a escola possa se proteger é convidar a família para uma reunião, para que possa se deixar bem claro o que é que a escola vai sugerir para aquela família, né? Procurar ajuda, quer ser através de um fonoaudiólogo, de um psicólogo, de um neurocientista. Por quê? Porque a reunião ela vai seguir algumas orientações que vai deixar a escola tranquila e, ao mesmo tempo, com essa atitude que a escola vai tomar, ela também vai passar para o segundo passo, que seria ir ao conselho tutelar, fazer uma denúncia com relação a esses pais, né? Então, a primeira coisa que a escola vai fazer é chamar os pais para uma reunião. Nesta reunião, a escola vai registrar em ata aquilo que ficou determinado na reunião, entendeu? Então, vai lá a diretora ou a supervisora, junto com a professora, chama os pais e fala assim, ó, a gente descobriu que seu filho está com essa deficiência, está apresentando essa dificuldade,
e está com alguma dificuldade de coordenação motora, dificuldade na leitura, na escrita, não é? Vai oferecer para ela que ela busque ajuda através do fonoaudiólogo, da psicóloga, entendeu? E aí vai se registrar e vai pedir para os pais assinarem ao final da reunião aquilo que foi, o que é que constou durante aquela reunião. Se os pais se negarem a assinar, a escola vai chamar mais 2 testemunhas que vão assinar, funcionários da escola, dizendo que os pais, que foi feita a leitura da ata, porque tem que ler, né, a leitura da ata para que a pessoa possa assinar um documento, todo mundo tem que ler primeiro, né? Então, vai fazer a leitura da ata e que foi aquilo mesmo, né, que foi passado para os pais e que os pais não assinaram, mas que aquelas testemunhas assinaram, confirmando tudo o que aconteceu naquela reunião. E aí vão dar um prazo para que os pais possam, não é, cumprir com aquela determinação que, no caso, a escola entendeu que aquela criança precisa. Passado, digamos, 15 dias, que eu acho que é um tempo hábil, pelo menos para os pais falarem, olha, consegui no SUS a marcação, porque a gente sabe que o SUS é difícil, né? Eu estou colocando o SUS, mas uns pais que teriam condição de marcar também uma consulta particular, não é? Então vamos colocar um prazo de 15 dias. Não conseguiu, a escola manda uma notificação para a família. Cadê as providências que vocês tomaram? Uma notificação mesmo, por AR, entendeu? Para que fique registrado que alguém recebeu aquela notificação. Não houve resposta, a escola vai ao conselho tutelar denunciar essa família. Por quê? Porque abandono de incapaz intelectual, no caso, abandono intelectual é crime. Então, aí os pais vão responder. Aí deixa com o conselho tutelar que ele vai tomar as providências cabíveis, entendeu? E aí vamos voltar para a criança. Aí a criança na escola, ela vai ter que ter aquilo que aquela escola entende, né, como adaptação para ela. Se o professor até perceber de repente que a criança precisa de um ledor, às vezes naquela escola já tem um profissional de apoio, um profissional, né, um atendente educacional que você pode utilizar também com aquela criança, porque muita gente acha que o atendente educacional é um para cada criança, e não é isso, né? Não é. Pode até ser utilizado três crianças para um atendente só, vai depender muito da deficiência daquela criança. Um funcionário da escola de apoio que possa fazer a leitura, né, dos exercícios para aquela criança. A escola também pode tomar também essas providências que forem cabíveis a ela, né? E esperar para ver o que vai acontecer. Agora, com relação aos pais, né, colocando agora a função dos pais, os pais procuraram a escola, né? E aí querem apresentar o laudo para a escola. Muita escola não quer receber o laudo. Por quê? Porque se receber o laudo, elas vão ter que dar um jeito. Vão ter que se virar nos 30. Aí a escola fica assim, entrega aí, entrega na recepção, entrega aí na portaria, como quem diz, eu não recebi, diretor não recebeu, supervisor não recebeu, ninguém recebeu. Então, vai ter que fazer a mesma coisa. Marcar uma reunião para poder entregar, fazer um recibo dizendo que entregou o laudo lá, não é, para o supervisor, para o diretor, e aí aguardar também para que a escola, né, cumpra também a obrigação dela, quer seja chamando, contratando um professor, né, de apoio, quer seja fazendo as mudanças, não é, dando mais tempo para aquela criança fazer prova, as assertivas pedagógicas, né, que eu não vou citar aqui, porque né, nós estamos discutindo a questão legal, as assertivas pedagógicas que os profissionais do laudo indicaram para aquela escola realizar com aquela criança. Se não cumprir, aí os pais vão fazer o quê? Pedir para registrar em ata que eles foram lá, que eles questionaram, que eles pediram, que a escola não cumpriu. Se a escola se negar a fazer essa ata, eles vão notificar a escola da mesma forma que eu falei que a escola pode notificar o pai também pode fazer uma notificação
falando, olha, apresentamos o laudo tal, 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 nesse laudo disse que meu filho precisa disso, disse daquilo, a escola não tem cumprido, vamos dar um prazo de 15 dias para a escola cumprir. Não cumpriu? Aí nós vamos à delegacia fazer um boletim de ocorrência e também na Secretaria da Saúde e no Ministério Público fazer a denúncia. E se o caso for muito grave, que precisa de uma liminar, vão procurar advogados para que possam buscar no judiciário para sanar aqueles problemas. Porque, às vezes, não é a escola que vai sanar o problema, porque, às vezes, a escola não pode contratar o professor. Se for uma escola pública, depende de verba da Secretaria da Educação. Então, muitas vezes, o advogado ele tem que entrar contra a prefeitura da cidade, do município, para que o município contrate o profissional, entendeu? Então, nós temos que, como diz você, né? Temos que olhar também essa questão da conciliação, porque, às vezes, o problema não é aquela escola que não está querendo contratar o profissional, não é? Porque ela não pode contratar. É preciso que a prefeitura contrate o profissional para a escola pública, ou o Estado, se for o caso, entendeu? Vejam como muito esclarecedor, eu acredito que esteja sendo para todas as famílias que estão aqui, até para mim também, né? Para mim, porque muitas coisas eu não sabia que eu poderia notificar a escola, né? Lógico, sempre buscando o diálogo, né? A conversa, né? Então, é uma riqueza muito grande, doutora Tânia, que a senhora está trazendo a nós e a doutora Ângela Matilde, né? Diante de todo esses... Se a família... lógico, depois dela perceber, né? Porque a gente recebe muitas famílias falando para nós, olha, eu tenho que mudar de escola, porque a escola... A família, não havendo essas adaptações, esses caminhos, né, a qual o neuropediatra pediu, ou o neurologista pediu que a escola fizesse, esse cansaço psicológico e físico também que gera as famílias e a criança, né, é preciso a família passar por isso. Olha, vou mudar meu filho de escola, né? Vou buscar. A família precisa passar por isso? Infelizmente, ainda precisa passar por isso, que é o que eu falei desde o começo, né? A inclusão escolar, ela não acontece dentro da nossa comunidade escolar. Não se existe ainda essa empatia com relação ao recebimento dessas crianças com deficiência, por causa do histórico nosso de que, não, o meu filho vai ter que ser o primeiro da classe, eu quero que o meu filho fique só, entre aspas, só com os inteligentes, não é isso? Aquela cultura, não é? Antiga, que nós precisamos mudar com relação a isso, e a própria questão da empatia, não é? Porque quando você vê a inclusão no mercado de trabalho, as pessoas não se incomodam. Por quê? Porque não tem essa cultura. Porque no trabalho, se você fizer o seu trabalho, você vai ser promovido, né? Na escola, eles ainda têm essa cultura de que um aluno com deficiência pode, entre aspas, atrapalhar, né? Como diz assim, bem no popular, que o povo costuma muito usar, né? O alecrim dourado, né? E é exatamente ao contrário. Existem outras coisas que aquela criança vai aprender com o coleguinha, vai aprender solidariedade, vai aprender respeito às diferenças, não é? Muito mais do que aprender no sentido antigo da palavra, né? De conhecimentos de história, de português, de matemática. E isso ele vai levar para a vida dele, porque a inclusão, ela tem que acontecer. A escola, eu falo que ela é a porta de entrada, né, gente? Porque ela tem que acontecer na pracinha, ela tem que acontecer no shopping, ela tem que acontecer em todos os nossos espaços. E é na escola que o menino, que a criança vai lá aprender. Fala, olha, professora, hoje eu ajudei aqui o fulaninho, não é? Ele tem dificuldade
para andar, estou ajudando ele, seguro às vezes, eles empurram a cadeirinha. Eu já vi criança assim na escola, ficam até brigando para empurrar a cadeira da criança com deficiência física, não é? Isso é empatia, isso é amor, isso é solidariedade. São coisas que a gente aprende na escola. Então, se a família realmente, igual você está dizendo, é um desgaste muito grande, né? Principalmente quando você tem que colocar advogado no meio. Poxa, para o meu filho ter direito à inclusão, eu vou ter que contratar uma advogada para poder ir lá, né? Pedir o juiz, uma liminar. Realmente é muito desgastante. Mas só que, primeiro, que muitas vezes naquela escola, a escola que os irmãos também estudam, fica difícil também para você virar para os pais e ficarem saindo, procurando escola com inclusão. Até porque, se a gente for olhar, né, a questão da inclusão nas escolas públicas, ela tem evoluído muito mais do que nas escolas particulares. Então, eu não vejo, né, que, assim, então vou sair mudando meu filho de escola. E aí, como é que vai ser, não é? Então, acho que você vai ter que ter bom senso, porque também, se você ficar insistindo naquela escola e que você sabe que tem uma outra escola que pode trazer uma inclusão melhor para o seu filho, para que você vai dar esse sofrimento para ele também? Não é? Por que você vai também insistir com aquela escola que você já conhece que o tradicional dela, não é? É não incluir. Inclui de mentira. Inclui para não ter que responsabilizar por crime, não é? Mas não faz a inclusão verdadeira. É só o acesso. Então, eu acho que é uma discussão muito pessoal essa questão, porque eu, como advogada, eu tenho que né, brigar, entre aspas, para que o direito seja garantido. Mas será que esse sofrimento vale a pena também? Eu vejo a doutora Ângela muito colocando isso. Às vezes, a mãe fica insistindo porque quer aquela escola, coloca aquela escola como assim, sabe? Não existe outra na cidade, eu quero aquela. Mas aí fica assim, tem que ser através de liminar, tem que ser através de discussões judiciais, que acabam que passam, né, gente? Vamos falar, né? Falar que a criança, ninguém vai olhar aquela criança diferente. Eu não acredito nisso, né? Como profissional, eu acho que sim. Então, acho que você tem que ter muito bom senso com relação a isso. Você não quer mudar. Porque realmente, se tiver uma escola no seu bairro, você também não vai mudar todo o acesso, porque a escola não quer cumprir. Então, eu acho que vale a pena. Você vai ter que colocar na balança isso. Porque também, se a gente não continuar essa luta, essa briga, a gente não vai conseguir essa verdadeira inclusão. E eu acho que uma coisa que você está fazendo, Marcos, quero te parabenizar, chamando os pais para que os pais possam ter conhecimento sobre isso e querer levar essa discussão, até levar advogado, levar mais educadores, levar a neurocirurgião, olha, a neurocientista aqui para as escolas, para dar palestras, entendeu? Para a comunidade escolar mudar a mentalidade. Só assim a gente vai conseguir. Não adianta ficar fazendo lei todo dia. Quantas leis nós temos no nosso país? Vou pegar a lei, tá bom, tá debaixo do braço aqui, né? E aí? Entendeu? Então, eu acho que parabéns para você. Está querendo chamar os pais para poder entender um pouco, saber dos direitos, porque só sabendo e entendendo os direitos que a gente consegue exigir, não é? E levantar essa questão. Vamos chamá-la na escola, vamos convidar palestrantes, não é? Vamos movimentar a comunidade escolar, que o meu filho também estuda. Porque se você ficar só exigindo o direito legal, o menino também não vai ser feliz ali. Precisa de mudar a consciência de todo mundo ali dentro. Do porteiro até a diretora, não é? Doutora Ângela, pode complementar aí? Dura lex, sed lex. É muito interessante. E hoje nós temos uma outro estilo de educação, que é o homeschooling, né? Que é educação em casa. E também tem muitas particularidades também dessa educação dentro de casa, né? Tem regras, tem limites. O que eu vejo é muito importante a ação do advogado dentro da questão multidisciplinar,
é uma orientação mesmo legal e uma segurança para as famílias e para as escolas que existe lei para normatizar ou orientar as pessoas. Agora, tem pessoas que nasceu com um umbigo virado, que é briga o tempo todo, né? Então tem que brigar, tem que fazer, tem que acontecer, porque meu filho... E nós temos que entender que o tchutchuco é nosso, não é isso? Mas não é tchutchuco para a escola, é aluno da escola. Então, nós brigarmos para que a escola tenha o meu filho como eu o vejo, isso é inexistente. Isso é inexistente. Eu tenho que querer da escola que ela seja profissional. Eu tenho que querer da escola que ela seja o quê? Autêntica e formada para atender meu filho. Eu não posso forçar isso a acontecer, porque a escola pode ser ótima, pode ser top, mas não conhece o procedimento daquilo que meu filho tem. Então, nós precisamos também ter assim, uma percepção, né? Que muitas lutas são travadas à toa. Sim, por isso, né, como a doutora Ângela falou, da importância da parte jurídica do advogado, porque se eu pegar um livro hoje para ler de direito, eu não vou saber interpretar aquele prescrito ali, né? Então, assim, é preciso ter o conhecimento, é preciso trazer pessoas com conhecimento, né? E não é só pegar a lei, né, como diz, colocar debaixo do braço, vou lá dar porrada na escola, né? Desculpa o termo utilizado agora, né? Não, gente, é como um laudo. Eu vou pegar o laudo do meu filho, vou colocar debaixo do braço e entregar para a escola e falar, agora vocês se viram. Não, é um diálogo, é um trabalho em conjunto, né? Mas se não houve a concordância ou o cumprimento de ambas as partes, alguma parte falhou, opa, peraí, vamos conversar. Né? O que está acontecendo que está havendo esta falha? Não, peraí, então vamos entender o que está sendo proposto aqui, tanto na lei quanto nos laudos. Né? É preciso ter esse discernimento, esse caminho. Né? A lei veio, lógico, né, para dar mais voz. Né? Também mostrar para aqueles, desculpa o outro termo que eu vou usar, os folgadinhos de plantão, não sentarem em cima de um laudo e falar assim, eles que, né, deixa esses alunos que aprendam ao léu aí, né? Então não é assim, né? Precisou-se das leis para que apertasse um pouco mais, né? Como se diz, né? O meu pai sempre dizia, o mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Que se não houvesse dois pesos, duas medidas, né? E houvesse essa importância. Então, a lei veio, né, juntamente com os advogados, com a doutora Tânia, a doutora Ângela sempre trabalhando aí nos congressos, trazendo conhecimento, não é para botar, como eu disse, não é para amedrontar escolas, nem famílias, mas é para entender que nós temos responsabilidades a cumprir. Né? Como a doutora Ângela disse, né, o tchutchuco é meu, o Davizinho é meu, ele está aqui, ele é meu. Mas do portão para fora de casa, ele é um cidadão, com seus deveres e direitos. E isso que você está falando é o ponto principal, Marcos. Essa legislação toda, esse arcabouço de leis do sistema brasileiro inclusivo, veio dizer que a inclusão escolar não é favor, é uma determinação legal. Escola tem que cumprir. Entendeu? Isso não, os pais não precisam ficar receosos de exigir que a escola, como diz a doutora Ângela, não é, se prepare para atender a criança, entendeu? Porque não é favor, é o direito que está sendo preservado nesse arcabouço de legislações. Então, é obrigação legal. A escola tem que fazer. Como fazer? Aí é o que eu